Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É o nosso desejo diretamente aqui da Igreja Identidade de Cristo. Essa mensagem especial, essa mensagem é exclusiva para aquelas pessoas que gostariam de conhecer, de participar do grande amor de Cristo. Portanto, essa mensagem eu faço como um resumo do que nós falamos nas sextas-feiras aqui na nossa igreja, tá bom? Quero hoje, especialmente, trazer um resumo da nossa sexta-feira para você, falando aqui do livro de Lucas, capítulo de número 14. Se você tem a sua Bíblia, gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia e nós vamos caminhar um pouquinho aqui de forma rápida, é claro, e objetiva, falando aqui de Lucas. Aliás, eu vou inverter. A mesma história fala em Lucas, só que eu vou ler do ponto de vista de Mateus. Mateus 14, tá bom? A mesma história está em Lucas, quando Jesus anda sobre as águas. Jesus anda sobre o mar. Quero resumir essa história aqui, porque temos uma mensagem muito importante aqui, e é a mensagem que nós estamos pregando na sexta-feira. Então você que está em casa, que diz assim: ô pastor José Maria, como eu gostaria de estar em uma igreja Identidade de Cristo. Ô pastor José Maria, meu sonho ter uma igreja Identidade de Cristo um dia aqui na minha cidade. Não, esse sonho vai se tornar realidade. Você pode ter certeza disso. Enquanto esse sonho não se torna físico, real, na sua cidade, o que vamos fazer? Todas as quartas e todas as sextas, eu sento aqui no nosso canal no YouTube e direciono uma mensagem de fé ao seu coração. Trago um resumo do culto da sexta-feira. É como se você tivesse um culto resumido dentro aí da sua própria casa. Tá certo? Olha, copo com água preparada é necessário. O que mais? Falando de domingo, domingo também eu trago um culto aqui. Só que domingo eu faço um pouquinho mais extenso. Eu vou a 28, 30 minutos. Esse aqui eu faço 15. E eu gostaria que domingo você tivesse uma garrafa com água preparada. Ok? Prepare uma garrafa com água, porque domingo nós iremos fazer uma oração especial da consagração da água, pedindo a Deus para abençoar a nossa água para utilizarmos durante a semana. E hoje aqui eu oro com um copo com água. Prepare o seu, pois vamos entrar em alguns minutos na presença do nosso Deus. Bem, Mateus capítulo 14, verso 22 diz assim: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando entraram no barco, o vento cessou. Bom, aqui eu teria que passar mais ou menos, fazer aqui dá para fazer um seminário, gente. Dá para falar aqui muitos dias sobre todo esse texto aqui, versículo por versículo. Mas eu vou trazer um resumo. Primeiro, Jesus obrigou os discípulos a passarem para o outro lado.
sempre na vida nós vamos ter que passar para o outro lado. Ou seja, nós vamos ter que avançar, deixar o que foi feito para trás e seguir para novos rumos, para nova direção. Eu percebo aqui que Jesus obrigou os discípulos a fazerem isso. Obviamente, os discípulos não queriam ir para o outro lado, mas Jesus os obrigou a passar para o outro lado. Eu acredito que também você e eu temos que aprender a passar para o outro lado. Alguma coisa não deu certo aqui? Vamos passar para o outro lado? Alguma coisa não deu certo ali? Vamos passar para o outro lado? Vamos sempre seguir adiante. E assim foram os discípulos, obedecendo a Jesus em direção ao outro lado. Só que mesmo assim, em obediência a Deus, veio a tempestade contra eles. Nós somos de Deus, você é de Deus, fazemos a vontade de Deus, estamos na igreja servindo a Cristo, mesmo assim vem tempestade contra nós. Porque a tempestade, elas vêm não porque você está em pecado, não porque você não tem fé, não por causa disso ou por causa daquilo. Existe até algumas igrejas, não sei se você as conhece, que elas dizem assim: quando você está enfrentando uma luta, um problema, e você chega para o pastor e diz assim: pastor, eu estou enfrentando uma luta assim assado. O pastor diz: olha, você deve estar em pecado, ou então você não tem fé. Porque quem tem fé e quem não está em pecado, enfrenta toda a luta e vence. Vence toda, nunca perde uma. E aí você fica naquela pensando: será que eu estou em pecado? Alguns pastores pregam assim também. Até sem críticas, mas a igreja de onde eu vim, fiquei lá por muitos anos, eles pregam assim. Quando a pessoa enfrenta uma luta, eles dizem: você está em pecado, ou você não tem fé. E aí, porque se você tem fé, você teria que ser vencedor em todas as coisas, como se não houvesse lutas contra nós no dia a dia. Eu discordo desse pensamento de que se você é de Deus, você nunca vai passar por luta, nunca vai passar por dificuldades. Porque os próprios discípulos passaram por lutas, os próprios discípulos passaram por dificuldades, por adversidades. Pedro passou por adversidade, João passou por adversidade, muitos outros passaram por adversidades. E aqui nós vimos o próprio Jesus dizendo aos discípulos: passai para o outro lado. Entretanto, eles enfrentaram a tempestade. Eles enfrentaram a tempestade, mesmo cumprindo a ordem de Jesus. Então fique tranquilo. Você que está enfrentando um problema, você precisa aprender a levantar a cabeça e seguir em frente, sabendo que Jesus entra no teu barco. E quando Jesus entra, você vai conseguir chegar do outro lado. Agora, se você está enfrentando luta, não fica pensando que você está em pecado, onde você falhou, por quê, você é fiel, você é isso, você é aquilo. Não era para você estar enfrentando isso. Amigo, vamos aprender. Todos nós aqui na terra enfrentamos adversidades. Jesus enfrentou, os discípulos enfrentaram, Pedro e Paulo enfrentou e os apóstolos enfrentaram e nós também enfrentamos. Jesus disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que nós precisamos ter? Bom ânimo. Se tivermos bom ânimo, nós vamos vencer, nós vamos seguir em frente. Quando Jesus chega aos discípulos, já na terceira vigília da noite, tá? Quer dizer, cada vigília era 3 horas e contava a partir das 6. Então, 6 às 9, uma vigília, 9 à meia-noite, a segunda vigília, meia-noite às 2, né? Meia-noite às 3, uma outra vigília, a quarta vigília. Jesus veio perto da quarta vigília da noite, que Jesus veio andando sobre as águas. E quando isso aconteceu, ou seja, depois das 3 horas da manhã, eles gritaram com medo. E Pedro disse assim, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem. Olha a intensidade de Pedro reconhecer a voz de Jesus, porque ele viu, de longe parecia um fantasma, mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele reconheceu a voz de Jesus. Sabe por que ele andou sobre as águas? Porque ele reconheceu que aquela voz que diz, vem, era a voz de Jesus. Pedro tinha uma sensibilidade para reconhecer a voz de Deus, mesmo em meio à tempestade. Minha amiga, você precisa dessa sensibilidade para conhecer a voz de Deus, mesmo em meio às tempestades. Talvez você está enfrentando a maior tempestade da sua vida. Não sei se você mora em alguma cidade litorânea, não sei se você mora próximo de algum mar e na beira da praia, ou se você adentrar um pouquinho mais,
Gente, o barulho é imenso. Imagina uma tempestade acontecendo. Uma tempestade ainda gravaria o barulho das ondas, os ventos agitando as ondas. E mesmo assim, no meio da tempestade, um segredo eu aprendo aqui, mesmo no meio da tempestade, Pedro conseguiu entender que aquela voz dizendo vem era a voz de Jesus. E ele desceu do barco e andou sobre as águas. Acontece que Pedro andando sobre as águas, no verso 30, diz assim, mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, ele gritou, Senhor, socorre-me. Quando ele para de olhar para Jesus e começa a ouvir a voz do vento forte e das grandes ondas, ele teve medo e começou a afundar. Interessante que quando Pedro disse, Senhor, socorre-me, Jesus estendeu a mão e pegou Pedro pela mão. Ou seja, as ondas fortes e os ventos fizeram com que Pedro enxergasse como se Jesus estivesse longe. Sabe que às vezes a situação que nós enfrentamos faz com que nós também percebamos que Jesus está longe de nós. Quando Pedro gritou com medo, dizendo, Senhor, socorre-me, Jesus estava perto de Pedro, só que a circunstância fez com que Pedro pensasse ou percebesse que Jesus estivesse longe dele. Quantos de nós enfrentamos essas circunstâncias? Quantos de nós, talvez você que está me assistindo agora, tem dito, meu Deus, parece que o Senhor está longe de mim. Interessante que Jesus imediatamente estendeu a mão para Pedro. Bem, então a pergunta que eu faço é, quão distante estava Jesus de Pedro? A distância de um braço. Ou seja, Pedro estava muito próximo de Jesus, mas na cabeça dele, por causa da força do vento, por causa da força das ondas, Pedro pensou que Jesus estivesse longe. Talvez você está nesta condição, achando que Jesus está longe de você, por causa da circunstância, por causa das coisas que têm acontecido na sua vida. Mas eu digo, Jesus não está longe, Ele está perto. E agora mesmo Ele pode não apenas estender os braços para te abençoar, mas Ele pode te pegar no colo, Ele pode te abraçar e te levar à vitória. Veja, Jesus disse a Pedro, vem. Ele conseguiu reconhecer a voz de Jesus, mesmo no meio da tempestade. Mas depois ele passou a observar a força do vento, e a força do vento fez com que ele sentisse que Jesus estava distante dele. Jesus estava perto, mas Pedro sentia como se Jesus estivesse distante. Tanto que aqui o texto diz que Pedro clamou, salva-me. Nós gritamos quando alguém está longe, não gritamos a alguém que está perto. Imagina, eu estou pertinho de você, você não me grita. Agora, se eu estou longe, você me grita. Então Pedro sentiu que Jesus estava longe dele, por isso ele gritou. Entretanto, Jesus estava pertinho de Pedro, a distância de um braço. Jesus estende a mão e pega Pedro pela mão e disse, por que você duvidou? Por que você duvidou? Então entraram ambos para o barco e a tempestade cessou para todos eles. Eu quero que essa tempestade também cesse na sua vida. Minha amiga, Jesus está perto de você. Meu amigo, Jesus está perto de você também. Não importa se a tempestade está fazendo você perceber como se ele estivesse longe, mas ele não está longe. Ele está perto de você, do teu lado, para te abençoar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Glória a Deus! Acho que você entendeu. Glória a Deus! A circunstância nos faz ver como se Cristo estivesse longe de nós. Mas a palavra, a verdade dele ele está do nosso lado para nos abençoar e nos dar a vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço agora, meu Deus, estenda estas mãos poderosíssimas e toca em cada pessoa, aonde ela estiver, orando comigo agora, pedindo ao Senhor comigo agora, dizendo, Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu pensava que o Senhor estivesse longe, mas agora eu posso dizer, obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado, meu Deus, por estar comigo. Obrigado, meu Deus, por estar próximo do meu coração, da minha alma, da minha vida. Senhor, eu entrego nas mãos do Senhor todos que estão orando comigo agora. Abençoa o copo com água, abençoa a vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode beber do seu copo com água e assim receba
a libertação, a bênção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Pode beber. Graças a Deus. Olha, quero agradecer muito a Deus por nós estarmos juntos mais uma vez. Eu volto domingo, tá? Domingo às 10 horas da manhã, em ponto. 10 horas em ponto. Pode ficar esperando que eu venho com a mensagem para vocês novamente. Lembrando que domingo é um pouquinho mais extenso. Eu vou de 28 a 30 minutos, tá bom? Aqui está a minha garrafa com água. Quando eu voltar domingo, gostaria que você tivesse com a sua garrafa d'água também aí preparada em casa para nós orarmos juntos. Deus te abençoe. Espero ver você no nosso próximo encontro. Participe, compartilhe com seus amigos. Esse programa, se foi bom para você, pode ser bom para outros. Quantos outros estão vendo Jesus tão distante da vida deles por causa da circunstância? Ajude eles a entender que Jesus não está longe, Jesus está perto. Por favor, compartilhe com alguém essa mensagem. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.